Olá, olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre os fusos horários. Aula 5, apostila 3. Vamos lá? Então, beleza! Olha só o que eu tenho para vocês. Fuso horário. Então, o que é fuso horário para começo de conversa, né? Fuso horário é aquele lance de ter uma hora diferente para cada lugar do planeta, né? E por que cada lugar do planeta tem uma hora diferente? Porque ia ser uma loucura se não fosse assim. Olha só, aqui nós temos o planeta Terra. Está aqui o nosso planetinha aqui, que aqui na minha Terra não tá azul, tá marrom mesmo, né? Eu gosto muito da cor marrom. Então tá aqui a Terra, ó. E o Sol, imagine que o Sol é aquele shape de skate ali, ó. Lá tá o Sol, entendeu? Olha aqui o Sol, que bonito! E aqui tá o planeta Terra. Quando essa parte aqui do planeta está virada para o Sol, aqui é dia e aqui é noite. Então, por causa disso, aqui vai ter um horário e aqui vai ter outro horário. Até porque lá é dia e aqui é noite, né? E conforme a Terra vai fazendo aqui, ó, né, a sua rotação, as horas vão passando, entende? Então, é por causa disso. Imagine uma hora só na Terra. Aí num lugar ia ser dia, no outro lugar ia ser noite. Nada a ver, né? Então como é que funciona o tal dos fusos horários? Assim, ó. Quanto mais para leste estão os países, a gente diz que as horas são adiantadas. Quanto mais para oeste estão os países, a gente diz que as horas são atrasadas. Por que te diz isso? Que olha, veja bem, eu vou pôr o dedo em um país aqui, ó. Na Arábia Saudita, tá o meu dedo aqui. E eu vou pôr o outro dedo aqui no Brasil. Então aqui Arábia Saudita, aqui Brasil. Então olha só, quem é que vai ver o sol antes? Arábia Saudita ou Brasil? Ó. Ó. A Arábia Saudita viu antes. Só depois de um tempão é que o Brasil vai ver o sol. Só que daí a Arábia Saudita já vai estar começando a noite. Por que isso? Porque a Arábia Saudita está a leste do Brasil. E o Sol está a leste. Então a Arábia Saudita vai ver o Sol antes do Brasil. Se ela vai ver o Sol antes do Brasil, o dia começou antes para eles do que para o Brasil. Então se lá as horas, lá são 15 horas, no Brasil que horas são? Mais ou menos? Menos. Porque lá começou antes, eles estão na frente. Se lá são 20 horas, no Brasil vai ser menos do que 20. Se lá é de noite, no Brasil ainda, no Brasil é de dia, entendeu? Então, o Brasil sempre é horas atrasadas de quem está mais a leste. Mas cuide, gente, não tem nada a ver com, quer dizer, né, fuso horário tem a ver com o meridiano de Greenwich, já explico. Mas não fique bitolado no meridiano de Greenwich. Para leste do meridiano de Greenwich, as horas aumentam. Para oeste do meridiano de Greenwich, as horas diminuem. Não. Pensa assim, ó, gente. O que está a leste é horas a mais e o que está a oeste é horas a menos. Pronto. Mas os dois lugares podem estar no hemisfério oeste e os dois lugares podem estar no hemisfério leste, entendeu? Se tiver um lugar do lado do outro no planeta, assim, um lugar do lado do outro, o que tiver aqui, ó, é horas a mais. O que tiver aqui é horas a menos. Se aqui for 15 horas, aqui é 14. Por quê? Porque esse aqui, ó, viu o sol antes desse, um pouquinho antes. Então o dia começou antes para ele. E daí aqui na tua apostila, no começo já fala até sobre as regras do fuso horário, né? Fala ali, ó, considerando o movimento de rotação da Terra, que é de oeste para leste, e a forma redonda da Terra, né? A gente pode dizer que o Sol não ilumina tudo de maneira igual. Claro que não. E nem tudo ao mesmo tempo, né? Quando ilumina aqui, iluminou mais do que aqui. Aqui iluminou mais do que aqui. Aqui nem iluminou. Entendeu? Então o Sol não ilumina tudo ao mesmo tempo. Quando numa determinada região estiver amanhecendo, na outra está anoitecendo. Está explicando tudo direitinho na tua apostila. E daí está escrito lá, a nossa regra. Ó. Para leste será mais tarde. E para oeste será mais cedo.
E aí tem, olha que legal aqui, ó. Mostra assim aqui, ó. Grife que nem eu fiz aqui, ó. Para oeste diminui as horas, para leste aumenta as horas. E daí tem uma conta aqui, ó. Quanto que é cada fuso horário, né? Porque eu quero saber assim, ó. Olha só. Quanto tem a Terra toda de graus? 360 graus, né? A Terra toda. Uma rotação inteira, que é um dia inteiro, quantos graus que roda a Terra? 360 graus, né? Ela tem que girar inteira para gerar um dia. Um dia tem quantas horas? 24 horas, né? Então, se um dia tem 24 horas e a Terra tem 360 graus, eu quero saber quantos graus que a Terra tem que girar, quantos graus que a Terra tem que girar só de pouquinho assim, para passar uma hora. É só você fazer a conta. Faz assim, ó. 360 graus dividido pelas 24 horas dá 15 graus. E aí você tira disso daqui, ó. 15 graus, então é a mesma coisa que uma hora. Uma hora. Porque se você fizer 24 horas vezes 15, vai dar os 360 de novo, entende? 15 graus é igual a uma hora, que é igual a um fuso horário. Então, quantos fusos horários a gente tem no planeta? 24. Por quê? Porque tem 24 horas. Então, olha que fácil, gente. E daí eles convencionaram o quê? Assim, que o meridiano de Greenwich é 0 graus. 0 graus. E daí tem tantos graus para um lado e tantos graus para o outro. Quantos graus tem para cada lado? Vocês já não estudaram coordenada geográfica? Então é 0 graus o meridiano de Greenwich. 180 graus para um lado e 180 graus para o outro. 12 horas para um lado e 12 horas para o outro, entendeu? Olha que... é isso aí. Fuso horário é isso. Aí como é que faz para saber os horários de um lugar e no outro? Se cada 15 graus é uma hora, então é só saber quantos graus separa o lugar um do outro, entendeu? Se um lugar é separado do outro lugar, 15 graus eles têm de separação. Quantas horas eles têm de diferença? Uma. Se 30 graus separa os dois lugares, quantas horas eles têm de diferença? 2. Se for 60 graus de diferença entre os dois lugares, quantas horas eles têm de diferença? 4. 15, 30, 45, 60. Entendeu? Olha como não é difícil, gente. Agora daí você sabe, tá, agora eu sei quantas horas tem de diferença entre os lugares. Beleza. Mas eu queria saber, professor, se essas horas é a mais ou a menos. Aí é só você ver para que lado que fica o lugar que você quer saber a hora, entendeu? Se o lugar que você quer, que você tem a hora, que o exercício deu a hora, tiver aqui, ó, no ocidente, e o lugar que você quer saber a hora tiver no oriente, o lugar tá para lá, né? Se tá para lá, é horas a mais. Se o lugar tivesse para cá, aí seria horas a menos. Então é só você ver para onde que tá o lugar que você quer saber a hora. Se estiver para lá, é tantas horas a mais. Se estiver para cá, tantas horas a menos. Quantas horas? A gente já viu. É só ver quantos graus que tem entre os lugares. E é isso, gente. É isso o fuso horário. Aí vamos ver o que tem na tua apostila. Olha só. Diz lá, fusos horários, né? Então ali conta uma historinha, né? Diz que há muito tempo o pessoal só via as horas pela posição do sol e tal, né? Até que em 1884, lá na cidade de Washington, nos Estados Unidos, eles fizeram uma conferência lá e decidiram que o meridiano inicial, valendo 0 graus, seria ali no meridiano de Greenwich, que era um observatório ali na cidade de Londres. Então ali seria 0 graus e daí seria 180 graus para um lado e 180 graus para o outro lado. E definiram que cada fuso horário teria 15 graus, seriam 24 fusos por causa das 24 horas, né? Definiram tudo. Né? Então eles fizeram bem exatamente como
Eu falei para vocês agora há pouco, né? E olha que legal, na nossa apostila diz ali, ó, mostra o relógio da Santa Casa, né, de Misericórdia ali, de Curitiba. E ali é um relógio bem estranhão, né? Veja ali, ó. É um relógio que ele valia antes de existir o fuso horário, né? Então é antes de 1884 esse relógio. E ele tem a ver com o sol, né? É um relógio que usa o sol. Que coisa bacana, gente. Quando a gente passar ali perto da Rua Barbosa, é legal a gente ver esse relógio. O que mais que tem aqui, ó? Aí virando a tua página, na página 2 fala lá, ó, os fusos horários deveriam ser linhas retas, né? Então o fuso horário, ele é as linhas retas, na verdade. Ele é assim. Então a gente tem o meridiano de Greenwich, que é 0 graus, né? E a gente tem, né, vários meridianos até 180 graus leste. E para cá também. 180 graus oeste. São assim. Cada fuso horário a gente representa reto aqui, né? Mas na verdade eles não são retos. Por quê? Porque é mais legal, né? Os geógrafos pensaram assim, que seria mais bacana que o fuso horário ele contornasse alguns lugares. Por que seria legal que eles contornassem? Para não ficar um lugar com 2 horas. Que se fosse reto desse jeito, imagine se o fuso horário ele passasse bem no meio de uma cidade. Aí ia passar, com certeza, né? Uma cidade ia ter 2 horários. Imagina que loucura. Você ia marcar alguma coisa com alguém, daí o cara falava, porra, cara, mas eu moro no Boqueirão é outra hora, entendeu? Então, olha que doideira, né? Então, por isso que ele faz assim, os fusos horários. Só quando o país é muito grande mesmo, é que tem vários fusos horários, que daí não deu para contornar o país inteiro, entende? Aí eles têm que adotar mais de um fuso horário, que é o caso do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco. Professor, que tanto risquinho você fez para os dois lados? São os fusos horários. É 12 para cada lado. Eu não fiz todos aqui. Eu fiz assim só para representar. A cada 15 graus, vai passando um fuso horário, entendeu? A cada 15 graus. Então, digamos que aqui tem um... Aqui está o Brasil, né? Vamos falar aqui. Aqui está o Brasil. O Brasil ele é 45 graus oeste. O horário oficial. E aqui, ó, a gente tem a Itália. Vamos pôr aqui, Itália. A Itália, vamos pôr que é 15 graus leste. Quantos graus separam esses dois lugares? De 45 para 0, quantos graus tem? 45, né? De 0 para 15, quantos graus tem? 15. Então, quantos graus separam os dois lugares? 45 mais 15, deu 60 graus. Então, 60 graus separa os dois lugares. 60 graus é a mesma coisa que quantas horas? 1 hora não é 15 graus? Então, 60 graus são 4 horas. Então, quantas horas separam os dois lugares? 4 horas. Quantas horas tem de diferença entre os lugares? 4 horas. Se no Brasil é 15 horas da tarde, que horas é na Itália? 15 horas a mais ou 15 horas a menos? Aí você vê na primeira página da tua apostila, tá a regra do fuso horário lá. Para lá, aumenta. Então é 4 horas a mais. Na Itália, então vai ser 19 horas. Pronto. E se o lugar fosse aqui, professor? Ó. Aqui 45, 60, 75. Aqui 75 graus. Que horas é aqui? Quantos graus separam os lugares? Daqui até aqui são 30 graus, né? De separação. 30 graus é a mesma coisa que 2 horas. Então 2 horas eles têm de diferença. Para cá, 2 horas a menos ou a mais? Para cá é a menos. Então se aqui é 15, aqui é 13 horas. Isso é fuso horário, meu Deus do céu. Que moleza.
E aí tem uns nomes estranhos aqui, quer ver, né? Aqui tá escrito assim, ó. Os fusos horários deveriam ser linhas retas, porém eles podem ser sinuosos para evitar transtornos, que é aquilo que eu te falei, né? Em áreas de concentração populacional, globalização e tal. É ruim, quanto mais hora tiver, diferente, pior, né? Esses são os limites práticos. Então, quando faz assim e vai contornando, são limites práticos. Então, para evitar que um lugar tenha dois horários, vai contornando. No Brasil aqui, gente, como o Brasil é muito grande, a gente tem... Deixa eu ver se eu tenho o mapa do Brasil. Tem o mapa do Brasil aqui, ó. Como o Brasil é muito grande, a gente tem 4 fusos horários no Brasil. 4 fusos. Então, como o Brasil é grande daqui até aqui, ó, são vários 15 graus que passam pelo Brasil. E os fusos que passam pelo Brasil não é retinho assim, ó. Eles vão contornando os estados para não ficar um estado com 2 horas diferentes, entendeu? Só 2 estados aqui no Brasil que não deu para fazer isso, né? Eles não quiseram fazer. Que está escrito aqui na tua apostila, né? Que é o estado do Amazonas e do Pernambuco. Então, o estado do Amazonas, ele é cortado, assim, tem um pedacinho do Amazonas, que é 1 hora, e outro pedaço que é outra hora. Em Pernambuco tem 2 horas, por causa que a ilha de Fernando de Noronha, ela participa de Pernambuco, ela faz parte de Pernambuco. Ela é um município de Pernambuco, sabia? A ilha de Fernando de Noronha. Só que a ilha está muito para lá. Então, a ilha tem um horário. Pernambuco tem outro. Tem 1 hora a menos Pernambuco do que a ilha de Fernando de Noronha. Isso aí. Aí vamos ver o que está em roxo aqui embaixo. Está dizendo assim lá. GMT. Você vai encontrar isso nos exercícios. GMT quer dizer ali, ó. Greenwich Mean Time. Né? Olha o meu inglês aí do Brooklyn, né, pessoal? Greenwich Mean Time. Né? E aí tá falando UTC também, que é a mesma coisa. E a hora do fuso horário, a gente fala hora civil ou legal. Porque tem 2 tipos de hora. Você vai encontrar nos exercícios também. Você vai encontrar um exercício falando hora solar. Você fala, ué, o que é hora solar? Hora solar é a hora exatamente do Sol. Nunca é a mesma hora para 2 lugares pelo Sol. Porque o Sol sempre vai estar pegando mais uma região do que a outra, né? Mesmo os 2 lugares estando nos 15 graus, entendeu? Ó, esses lugares aqui tem que ter a mesma hora. Só muda de hora quando passa o risquinho, entendeu? Aqui tudo tá na mesma hora. Só que a hora civil ou legal. Agora a hora solar não. Quer ver um exemplo? Curitiba e Paranaguá. Tem a mesma hora? O que você acha? Tem a mesma hora. Porque Curitiba e Paranaguá tá no mesmo fuso horário, entendeu? Tá no mesmo intervalo de 15 graus. Agora, se você vê Paranaguá, fica mais para lá do que Curitiba, não é? Para vir de Paranaguá para Curitiba, você tem que fazer assim, ó. Porque Paranaguá tá no litoral. Então, pela hora solar, Paranaguá tá mais adiantado do que Curitiba. Porque Curitiba tá para cá de Paranaguá, entendeu? Só que daí eles convencionaram que é a mesma hora para os 2. E aí a gente chega na linha internacional da mudança de data, gente. Isso é doido, isso é doido. Vou te mostrar o que é linha internacional da mudança de data. Então, olha só o negócio, gente. Então, aqui a gente tem o planisfério todo, né? Vamos dizer que tem os fusos aqui, tudo, né? E a gente sabe que para lá é 180 graus e para cá é 180 graus. Mas, gente, a Terra é plana ou redonda? A Terra é redonda, né? Tá aqui a bichinha. A Terra é redonda, gente. Então, olha só. Essa parte daqui, ó, ela é junto com essa daqui, ó. É como se eu pegasse esse quadro aí e fizesse assim, ó. E dobrasse ele e fizesse um cilindro com esse quadro. Essa parte aqui tem que encostar nessa. Né? Tem que fazer assim, ó.
Aqui está o quadro de vocês ali, ó. Aqui está o quadro. Essa parte aqui é essa aqui. Essa aqui é essa aqui. Na verdade, ela é assim, ó. O meridiano de Greenwich, ele passa aqui, ó. E os 180 graus tá atrás do meridiano de Greenwich. Então, quando a gente emenda essa com essa, ela fica certinho atrás do 0 graus, atrás do meridiano de Greenwich. Então, quando a gente vê a Terra assim, ó, o meridiano de Greenwich passa aqui na frente. Atrás do meridiano de Greenwich é a linha de 180 graus. Entendeu? Essa linha aqui é atrás do meridiano de Greenwich, porque faz assim, né? Agora veja que doido, ó. Quantas horas tem aqui, ó? Veja a minha mão. Daqui até aqui tem quantas horas? 24, não é? São todas as horas que existem. São 24. Então 24 horas. Então daqui até aqui tem 24 horas. Agora imagine o seguinte. Se tem um lugar aqui, ó. Lugar A. Tá ali. Nesse lugar A, são 14 horas. Do dia 3/2. 14 horas de 3 de fevereiro. Esse cara do A, ele viajou para o lugar B aqui, ó. Viajou para o lugar B. Então ele fez assim, ó. Ele saiu do A e veio pro B. Só que daí você tá olhando o mapa ali e tá pensando que, ô, professor, peraí. Como assim? Do A pro B, ele saiu do mundo, né? Pra lá não tem mais mundo. Claro que tem, gente. O mundo é redondo. Quando ele sai daqui e vai pra cá, é a mesma coisa que ele chegou aqui, ó. Não é? Quando sai daqui, ele apareceu aqui. Porque o mundo é redondo. Essa linha 180 é a mesma que aquela. Só que aqui ela tá separada, entende? Então quando sai daqui para cá, aparece aqui. E quando aparece aqui, é quantas horas a menos que aqui? 24 horas a menos que aqui. 24 horas a menos. Então que horas que é aqui? 24 horas é a mesma hora, né? Então é 14 horas mesmo. Só que do dia anterior. 2/2. Então, quando você sai aqui nessa linha de 180 graus, de leste para oeste, peraí, professor, aqui é leste, mas lá é oeste, claro, porque lá, aqui é a mesma coisa que lá. Então, quando sai daqui para cá, ó, você diminui um dia. Por que diminuir um dia? Porque você voltou 24 horas. Que coisa doida. Eu sei, ó, tenho certeza que você não entendeu direito. Porque é uma coisa difícil mesmo. Mas o que eu posso te dizer, gente? Não precisa entender. Se você conseguir entender, beleza. Mas o que você quer? Você quer passar no vestibular. Então o que você faz? Põe na cabeça. Foi aqui, ó, o nome dessa linha aqui, ó, ela se chama LID. Linha Internacional da Data. Quando você passa a linha internacional da data para lá, você diminui um dia e pronto. Então, de oeste para leste, quer dizer, de leste para oeste, diminui um dia. E pronto. E se viesse daqui para cá, aumentaria um dia. Isso que você tem que lembrar e é pronto. Ok? Gente, como sempre. Professor, eu não entendi. Primeiro, o que você tem que saber, o que você tem que fazer para ver se entendeu ou não, né? Fazer os exercícios. Então, você tem que fazer todos os exercícios daqui. Foi começando a fazer os exercícios, não foi entendendo, né? Porque vai ter uns exercícios aqui que falam sobre voo, né? O cara foi de uma região para outra. E que horas que ele chegou lá? Você tem que colocar o voo junto, sabe? Você tem que ver que horas que já era lá quando o avião partiu e incluir mais o tempo do voo, né? Para saber que horas que ele chegou lá. Então vai ter questão assim. Vai ter questão que vai estar falando no fuso horário brasileiro,
fuso horário de verão. Vai ter questão falando de N situações. Tenta fazer. Não conseguiu fazer, o que que faz? Me chama. Me chama aqui, ó. Twitter. Ou no Twitter, ou no Instagram. Ou no próprio WhatsApp. E eu te explico. Poxa, faço no papel para você e te mostro. É assim que faz, cara. Então o importante é você aprender, gente. Tentar fazer. E é tão legal quando a gente tenta fazer e não consegue, que quando você não consegue, você fica com aquela pulga atrás da orelha. Ah, meu Deus do céu, eu tô olhando o gabarito aqui e não consigo fazer. Não entendi. Aí quando alguém te explica, cara, que você faz aquele... Ah, era assim. Aí é muito legal, né? Vem tudo na cabeça assim. Ah, tá. Então era assim que era para fazer. Entendeu? Então é muito bacana quando a gente faz esse A, assim, que é quando você aprendeu. Vamos seguir na apostila. Olha o que vem ali agora. O fuso horário brasileiro. Então, olha, o Brasil é tão grande, minha gente, que tem 4 fuso horários, rapaz. Olha aqui, ó. O primeiro fuso horário é das ilhas. Então, ali onde está escrito primeiro fuso, escreva embaixo, ilhas. Esse fuso horário é de 30 graus. E no 30 graus está escrito assim, ó, menos 2 GMT. Quer dizer que é menos 2 horas de Greenwich. Que para cá é menos, né? Aí o horário de Brasília, você escreve embaixo, assim, horário oficial. Esse é de 45 graus. Esse tem que saber de cor, hein? Esse é o único que tem que saber de cor. Então, 45 graus, horário oficial de Brasília. Menos 3 GMT está escrito embaixo. Aí para cá, tem o terceiro fuso horário do Brasil. E esse terceiro fuso horário é menos 4 GMT. Então é 4 horas a menos de Greenwich. E é o fuso horário de 60 graus. E o último fuso horário do Brasil é o fuso horário do Acre. Ele pega o Acre inteiro e uma partinha do Amazonas lá, ó. Por isso que ele te falou, lembra antes? Que o Amazonas era um estado que tinha 2 horas. E esse fuso horário do Acre, ele é de menos 5 GMT. Então são 5 horas a menos do que Greenwich. Então são 75 graus. Greenwich é 0 graus, né? Pernambuco, o professor disse que era 2 horas, também diferente, mas aqui eu tô vendo 1 hora só. Olha ali, ó. Pernambuco tá tudo num fuso horário, né? Mas e Fernando de Noronha? Procure Fernando de Noronha aí. Tá pra lá. Então Fernando de Noronha é 1 hora e Pernambuco é outro. E Fernando de Noronha pertence a Pernambuco. Por isso que é isso aí. Então aqui estão todos os fusos horários brasileiros. Isso mudou através dos anos, hein? Olha a outra página. A página 4 está escrito lá, ó. Então, de 1913 a 2008, o Brasil tinha 4 fusos horários. Só que o Pará era cortado no meio, veja lá, ó. O Pará e o Amazonas era cortado no meio, né? Aí em 2008, o governo resolveu lá, não, vamos fazer 3 fusos horários só. E daí não cortaram ninguém no meio, né? Ó, não tinha ninguém cortado no meio. O primeiro fuso era das ilhas, o segundo fuso horário era oficial e depois tinha mais um só. Não cortava nem o Pará e nem o Amazonas. Só que aí chegou 2013 e resolveram cortar de novo, né? Em 2013 ficou como tá nessa página aqui certinho, né? O Amazonas cortado e o Pernambuco lá. Então, não esqueça, por favor, o Brasil tem 4 fusos horários. Cuidado! Quando você for fazer os exercícios, eu acho que na apostila aí não, mas tem aluno que quer fazer mais exercícios do que tem na apostila ainda, né? Então você vai procurar exercícios aí e você acha lá um exercício lá na internet e vai fazer ele. Só que você não sabe quando que foi feito aquele exercício, entendeu? Se aquele exercício foi feito em 2008, em 2007, ele está dizendo que o Brasil teve 3 fusos horários, entendeu? Aí você se lasca todo. Você vai fazer lá, tem uma alternativa falando lá, o Brasil tem 3 fusos horários e a alternativa está verdadeira. E daí você fica louco, né? Porra, mas o professor disse que tem 4. É porque mudou em 2013. Então, cuidado, gente. Cuidado com isso aí. E agora fala aí sobre o horário de verão, né?
Horário de verão. Então vamos lá, o que fala sobre horário de verão? O que é horário de verão? Você é daqueles que espera a televisão mandar para você mudar de horário? É, né? Eu também sou, todo mundo é. Mas você tem que saber o que faz, né? Você é daqueles que não sabe também, tem que esperar a televisão dizer que é para você adiantar ou atrasar? É, né? Então tá bom, todo mundo é também. Então vamos aprender de uma vez por todas aqui. Então, o horário de verão, gente, é quando você tá aqui, ó, no terceiro parágrafo. Adianta uma hora. Você adianta uma hora no relógio para economizar energia, para você aproveitar melhor a luz do sol. Digamos que é 6 da tarde. Se você aumentar uma hora no relógio, vai ser 7 da tarde, só que vai estar com a hora dos 6 da tarde, entendeu? Então você tem uma hora a mais de sol. Você vai ligar a luz só às 8 da noite. Então você economiza uma hora. Isso os governos, né, eles analisam quando é para ter horário de verão, quando não é. No Brasil aqui, gente, sempre teve horário de verão, desde o Getúlio Vargas. E esse ano resolveram acabar com o horário de verão, né? Chegou lá o presidente e falou que não queria mais, porque afetava o relógio biológico do ser humano. Gente, não me afeta em nada, né, pessoal? Não sei se afeta você o horário de verão. Eu até gosto do horário de verão. Pô, é mais legal. Dá para brincar até mais tarde na rua, né? Porque tá claro ainda. Mas o presidente não gosta. Então, tirar o horário de verão aí. O que é importante para o nosso vestibular? Você saber aonde que tinha horário de verão ou não, né? Porque eu acho que esse ano é capaz de perguntar alguma coisa do horário de verão só por causa de birra, assim, né? Da federal, que não gosta muito do presidente, né? Porque o presidente tirou o horário de verão, é capaz da federal cobrar o horário de verão. Então lembra, o horário de verão, gente, ele é mais válido para os estados assim que estão a partir dos 20 graus de latitude. Porque quanto mais perto do Equador, tem sol o ano inteiro, qualquer estação, entendeu? Então não precisa do horário de verão. Agora, se você está depois dos 20 graus, que nem Curitiba é 25 graus. Então precisa do horário de verão. E cada estado decide, na verdade, se quer ou não quer. Que nem a Bahia às vezes diz que quer horário de verão, às vezes diz que não quer. Acho que analisa lá, né? Se precisa economizar energia ou não. Então isso, na verdade, é um decreto, né? Um decreto estadual. Só que a gente sabe que os estados, eles têm que fazer o que o governo manda, né? Então, ó, em 2008, a gente teve um decreto presidencial que normatizou o horário de verão. Disse, ó, tem que ter horário de verão, né, a partir de outubro lá e tal e tal. Aí, no dia 26 de abril, né, de 2019, do ano passado, o Bolsonaro disse que não queria horário de verão e pronto. Né? Por isso que não teve horário de verão, né? Então ele sempre teve, né, desde Getúlio Vargas, e agora não teve por causa desse negócio aí do relógio biológico. Aí depois, pesquisando melhor, né, pesquisando melhor, você vê que não é muito por causa do relógio biológico, não. Na verdade, foi para, diz ele, né, para aumentar a produtividade do trabalhador. Aí eu não entendi nada, né, mas diz que para aumentar a produtividade do trabalhador. Né? Paciência, pessoal, paciência. Ok? Então esses aí foram os fusos horários. Gente, não é, como que eu posso dizer, cara? Não vou falar que é difícil o fuso horário, mas ele é meio chatinho às vezes, né? Você tem que fazer vários, é que nem matemática. Você tem que fazer uns exercícios para ver se aprendeu mesmo, né? Às vezes você assiste a aula, beleza, mas não é só a aula. Então, pelo amor de Deus, faça os exercícios. Eu acho que eu vou fazer, talvez eu faça uma aula sobre a resolução dos exercícios da federal, né? Daqui do fuso horário. E daí eu coloco aí. Mas se eu não fizer esse vídeo, né? Se eu já for para a próxima aula, aí, por favor, vocês façam os exercícios. Se tiverem dúvida, me procurem, tá? Se ninguém me procurar, eu vou ver que nem fizeram os exercícios. Porque certeza que vai dar dúvida em alguns. Tá bom? Então, um abraço. Obrigado por assistir a aula. E até mais.